Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Quem está sentindo a glória de Deus? Glória a Deus. Se você não está sentindo até agora, o problema não é com ele. Que o canal de Deus está aberto neste lugar. O culto é individual. Deus recebe no coletivo. Mas você presta o teu culto. Você presta a tua adoração. Aí você vai cantar um louvor aqui que eu fui no céu e voltei. Se eu não te adorar, eu morro. E eu fiquei ali pensando, eu falei, Senhor, o maior ministério da igreja está ali. O maior ministério não é pastor, não é evangelista ou pastor presidente. O maior ministério se chama círculo de oração. Porque são essas mulheres guerreiras, pastor Edson, que mantêm o nosso ministério de pé. Que quando a gente sai para trabalhar, as que não trabalham fora, estão trabalhando em casa de joelhos. Senhor, abençoa meu esposo que é obreiro, meu pastor. E nós conseguimos chegar nessa tribuna com a graça que é revelada no céu. Eu brincava com o pastor Edson ali fora, que é um grande amigo, fomos criados juntos ali no Jardim Catarina, e eu falava com ele brincou com o obreiro e falou, você passou por isso ou por aquilo? O obreiro falou assim, não muito. Aí eu falei assim, por mim e com o pastor Edson, até Jesus jejuou para nos trazer. Porque pensa hoje dois obreiros que já foi usado por Satanás. Mas tanto a mãe dele quanto a minha que dorme no Senhor, elas eram no círculo de oração. Ele brigou comigo pelo telefone, ele lembrou bem, eu tive um livramento de morte em Guaxindipa, há uns tempos que só era mesmo um lugar de desova. Eu fui levado para ser executado. Mas naquela noite, a minha mãe, como era de costume, estava de joelho orando por 15 filhos. Mas para mim ela falava, Jesus, guarde Elias. Porque a mãe sabe o filho que tem. E ela sabia que o Elias passou pelas drogas, foi viciado em drogas, foi preso 2 vezes. E ela orava por todas as por Elias, pastor Edson, tem certeza que ela falava, Senhor, Elias só bota a mão. E isso foi no sábado, na segunda-feira, teve a consagração lá em casa, que quando eu era evangélico, eu brincava com os profetas às 9. Porque eles têm a ficha da gente, dada por Deus. E na consagração, meu irmão, lá do Rio, amiga da irmã Joaci, a mãe do pastor Lemuel, e a irmã falava, olha irmã, por esses dias Deus fechou uma cova. O diabo tinha aberto uma cova para um dos seus, mas Deus ouviu as tuas orações. O que eu quero trazer para essa introdução? Mãe, não deixe de orar por teu filho. Pastor, esse é o milagre de Deus. Evangelista Elias é o milagre de Deus. Não pensa que a batalha está perdida, porque você já orou o ano todo, jejuou o ano todo e nada aconteceu. A minha mãe orou precisamente quase 30 anos pela minha vida. E ela teve a honra de ir nas minhas consagrações ao obreiro. E quando eu fui do presbítero, eu falei para a mãe, obrigado por cada lágrima derramada. Aleluia! A senhora vai ser levada aos céus, mas eu não vou me decepcionar com o filho. Aleluia! Porque a senhora pagou o preço. E a gente vê nos dias, eu não sei porque eu não comecei nem a ler o texto. Deus está falando com alguém aqui dentro, você já começa a ficar ligado no trono. Aleluia! Porque, querido, nós oramos um mês, já queremos um milagre. Não queremos pagar o preço da espera. Não queremos pagar o processo que tem de Deus para as nossas vidas. Achamos que pedimos hoje, o milagre tem que ser para ontem. Mas Ele sabe o tempo certo. E
Deus é bom. Evangelho de João, o capítulo é 11. Vamos ler apenas duas partes. Vamos ler a parte A do versículo 39. Deus tem coisas grandes para este lugar. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Evangelho que escreveu João, capítulo 11, o versículo, parte A do 39, e depois a parte B do 43. O 39 diz assim: disse Jesus, tirai a pedra, Marta. A parte B do 43 diz assim: Lázaro, sai para fora. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aqui nós temos uma ordem direta. Disse Jesus, Marta, tirai a pedra. E aqui nós temos outra ordem, mas essa mais compartilhada. Lázaro, sai para fora. Se você não quiser, você não sai. Eu li esse texto aqui, irmãos. É um texto que muitos pregadores de renome já ministraram. Mas ontem à noite, hoje, após o almoço, Deus me deu umas revelações sobre o que nós vamos tratar nesta noite. Porque Deus tem coisa grande para tratar com as nossas vidas. E eu peço a Ele que primeiro seja com a minha. Porque eu não sou louco a achar que eu não devo e não preciso ouvir a palavra que eu mesmo ministro. Porque pode ser ministrado por você e depois você ministrar alguém. Mas para nós entendermos esse texto, nós temos que pegar todo o capítulo de João, o capítulo 11. Existe um moço de nome Lázaro, que era amigo de Jesus, que tinha como duas irmãs, Marta e Maria, que também eram amigas de Jesus. Por isso esse capítulo ele tem três tópicos diferentes: o amigo, a morte e o recomeço, o reencontro. Quando Lázaro adoece, primeira coisa que qualquer um da gente faz quando tem um problema a ser resolvido: vou falar para o meu amigo. Eu vou avisar o meu amigo que eu preciso dele. Isso aconteceu com Marta e Maria quando o seu irmão Lázaro ficou adoecido. Elas de imediato lembraram que elas tinham um amigo chamado Jesus. Olha no capítulo 11, elas estavam morando em Betânia, uma aldeia, ou cercania, um povoado. Mas Jesus também estava numa cidade chamada Betânia, dali no Jordão, onde ele foi batizado por João Batista. Aproximadamente quase 40 quilômetros, segundo historiadores, de distância da cercania chamada Betânia. E elas mandam avisar Jesus, e chega até Jesus, e fala: olha,
Jesus tinha um povo para ensinar. Jesus tinha pessoas para libertar e salvar. E ele fica naquele lugar. E quando passam os dias, que ele volta para a Judeia, e ele fala para os seus discípulos: vamos lá, que essa eternidade não é para a morte, é para a glorificação do nome do Senhor. Às vezes, querido, nós pensamos que porque estamos jejuando, porque estamos orando, buscando, o nosso milagre tem que vir de imediato. Às vezes parece que o Espírito Santo nos abandonou, porque estamos pedindo, e nada acontece. Mas vou te dizer uma coisa, querido: Ele não te abandonou. Ele está vendo o que é maior para você, se é o propósito dele na tua vida ou se é o seu milagre. Que tem milagre de Deus que nos afasta da presença. Tem milagre que Ele faz, que nos tira do alvo que é a cruz de Cristo. E o Senhor começa a analisar: a minha serva está pedindo, é um milagre bom, mas é bom para quem? É bom para a família, é bom para ela, mas eu tenho um propósito maior. O propósito vai ser bom para a família, vai ser bom para ela e vai ser bom para o céu. Você pode começar a entender o que Deus quer falar contigo nesta noite. E o texto da Bíblia, quando Jesus fala para o discípulo: nosso amigo Lázaro está enfermo, mas não é para a morte. Aí você começa a entender: mas como não é para a morte se Lázaro morreu? Aí você vai lá quando ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Glória! Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! E Jesus sai do seu discípulo: agora sim, o meu propósito aqui está encerrado. Agora vamos acudir o doente. No nosso dia de hoje, querido, nós temos uma poxa brincadeira de Jesus. Mandou uma visão porque confiávamos nele. Eu imagino o pastor Nelson, uma conjuntura minha, Marta e Maria, o que é o com o mestre? Ele é nosso amigo. Tem um montão de judeus aqui que podia ajudar, mas nós mandamos chamar ele. Por que ele não veio nos ajudar? Por que ele deixou o nosso irmão morrer? Ele tinha um propósito na morte. Às vezes, querendo seus projetos, às vezes seus sonhos, os seus planos, parece que estão morrendo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que o céu ficou vibrando para a tua vida. Não se preocupa, querido, aonde que vem, ainda que venha algum judeu e falar: morreu, vamos chorar, vamos consolar. Não, querido, na sua morte, nos teus sonhos, Deus tem projeto de vida que vai trazer riquezas, não materiais, mas riquezas celestiais nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus, aleluia. E imagina a preocupação daquelas duas irmãs, porque, como eu falei, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém para me socorrer. Eu tenho alguém da minha família doente, eu chamo meu melhor amigo e ele faz todo o caso. E às vezes somos assim com Deus, às vezes somos assim com o Senhor. Eu estou no propósito que já dura 20 anos, não é 20 dias.
Jesus chora junto com Maria. E o texto fala que Jesus chora junto com Maria, porque Maria se achegou como deve se achegar. Eu fui também perplexo, querido, não sei se é pecado, não estou aqui para isso, mas eu vejo crente, pastor Edson, batendo no peito. Essa noite eu botei Jesus na parede, cuidando do que você fala. Essa noite eu botei Jesus, senta aqui que nós vamos tratar uma conversa. Como o Salmo diz, quem é o homem para contender com o Senhor? Eu prefiro fazer igual Maria, eu prefiro fazer igual a mulher do fluxo de sangue, eu preciso chegar por baixo, porque para eu me abaixar nesse chão, automaticamente eu tenho que me ajoelhar, e quando meus joelhos se dobram diante dele, ele se levanta e estende a mão para abençoar. Quando seus joelhos se dobram diante dele, ele entende, é reverência, é temor, confia, eu vou agir, o céu se rasga, o anjo desce e opera aquilo que tem que operar. Louvado seja o Todo-Poderoso. Maria se chega ao mestre por baixo, se lança aos pés do mestre. E o texto fala, Jesus fala, Maria, onde colocar? Vamos lá, tio. Aí ele chega, depois do propósito, entenda isso, querido. Antes ele tinha um propósito, vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Eu não vou lá agora, porque meu propósito é maior do que o milagre. Porque o povo que estava naquele lugar já sabia que Jesus curava, já sabia que os enfermos ficavam curados, quem tivesse mão mirrada, mão esticava, já sabia que ele fez cego enxergar, que ele fez surdo ouvir, mas não tinha ainda a noção que ele também podia ressuscitar. E ele, de propósito, ele se dá demora. O texto fala que levou 4 dias. Aí você começa a analisar como Jesus é lindo. Ele passa 4 dias. Quando você liga no telefone espiritual 911 pedindo socorro, o socorro vem depois de 4 dias. Automaticamente já era. Mas era o tempo que ele precisava. Era o tempo que ele estrategicamente marcou para operar um milagre e falar que todavia o propósito de Deus na minha e na tua vida vai ser maior do que o milagre que nós esperamos dele. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Ed falou uma coisa interessante ao decorrer do culto, e eu falei isso domingo quando eu preguei na igreja do Arnaldo. O coronavírus, ele veio como um divisor de águas. Essa doença que alguns crentes falam que é do inferno, que ele é só Deus Evangelho, é cumprimento da palavra do Eterno. E essa doença veio como um divisor de águas. Nós estamos vendo quem é crente, quem acredita nas promessas, quem tem pés firmes para caminhar no meio do espinho, sabendo que ele fez a promessa. Mas aqueles que só esperam milagre, que não quer saber do propósito, estão ficando em casa. Tem crentes, amigos meus, que ainda bem que hoje não tem culto, a igreja está fechada. Ainda bem que hoje não tem culto. E eu agoniado em casa, sem poder cultuar. Eu era o segundo pastor Jonas da Jardim Catarina, no Ministério de Filadélfia, a gente fazendo culto online. E as pessoas gostando, graças a Deus. Eu não tenho culto, a igreja está fechada. Pessoas frias, pessoas saindo, pessoas indo embora, porque esse tempo todo de evangelho, meu milagre não aconteceu, mas meu propósito. Eu buscando milagre 20 anos, nesses 20 anos, a minha filha que não mora no Brasil já voltou para Jesus. O meu genro que não era crente aceitou Jesus. O meu neto que nasceu na Bélgica com problema de saúde, embaixo de oração, hoje era a criança mais saudável do mundo. A minha esposa caminhava como queria, só não veio hoje que não está muito boa de saúde. É firme lado a lado. Mas eu queria um milagre. E o milagre ainda está por vir. Eu tenho 2 filhos no mundo do futebol. Um está na Itália, outro está comigo no Brasil. Mas o milagre não aconteceu. Mas o propósito dele está sendo resolvido na minha casa. Então, querido, não se prenda ao milagre. Não se prenda naquilo que o Senhor não te deu. Porque tem um encanto aí. A cantora fala, se eu te desse, eu ia te perder. Tem coisas que Deus dá para nós por insistência. Mas Ele sabe que lá na frente vai acontecer uma coisa que vai entristecer o teu coração. Então, quando Ele trabalha com um propósito,
deu certo mesmo, né? Começa a consolar a pessoa. Deu tudo errado na tua vida, né? Seu esposo, né? Não voltou para Jesus ainda. Querido, milagre para Deus não depende do nosso relógio, não depende do nosso relógio, não depende da nossa vontade. Se você entrou aqui nesta noite com esse propósito no coração, se Deus não fizer hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida, então já vai o recado, querido. Se Ele não fizer hoje, é porque o propósito dele ainda não foi concluído para chegar ao milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor chega no túmulo de Lázaro, que era uma caverna. E o interessante, por que ele não falou: Maria, tira a pedra? Porque o texto me afirma que ele acompanhou Maria. Marta ficou dispersa no meio do caminho, chamou sua irmã, não fala mais dela no texto. E o texto fala que ele caminha com Maria até o túmulo e pergunta onde puseram. E quando falam que era ali, ele fala: Marta, tira a pedra. Por que ele não fala Marta para tirar a pedra? Porque Marta achou que ia se passar séculos até ele voltar para o lado, ressuscitar na ressurreição dos mortos. E ele disse para Marta: Marta, eu falei para você que eu sou a ressurreição e a vida. Tira a pedra. Ei, querido, tem pedra hoje que tem que sair da tua vida, porque o propósito já está terminando, já vai chegar o momento do milagre. Mas essa pedra é você que vai tirar, Marta. Jesus não vai tirar essa pedra. Simplesmente creia que tirando a pedra, o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Marta tira a pedra. Aí Marta, mais uma vez, indo interpela o mestre: Senhor, você deve estar louco. Já passaram 4 dias. Senhor, já cheira mal. Jesus não perguntou quantos dias se passaram. Jesus não perguntou se o defunto cheirava bem ou mal. Ele deu uma ordem. Ei, querido, a ordem de Deus na tua vida é: tirai a pedra. Não se preocupa com seu esposo ou com a tua esposa. Não se preocupa com teu filho ou tua filha. A ordem é: tirai a pedra. Deixa o milagre que Jesus resolve. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Tira a pedra, Marta. Eu não perguntei nada, está fedendo. Você acha que eu não sei contar, Marta? Você acha que eu não estava em Betânia quando chegou o filho que ele só estava doente? Você acha que eu não fiz os cálculos certinho? Eu fico 2 dias aqui, eu volto para a Judeia, caminho 40 quilômetros, vai dar 4 dias. Eu fiz isso tudo, Marta, porque eu sou a vida. Só fica morto aquele que eu queira que fique. Então tira a pedra, só faça isso. Aleluia. É tão simples, querido, para nossas vidas. Não quer muita coisa, não. Obediência. Mandou ficar, fica. Mandou ir, vá. Não subir com o Senhor. Não questione. Não interpele Ele, não. Porque Ele dá as ordens. E nós vamos estar prontos para receber e concluí-las. Marta tira a pedra. E o que eu acho mais interessante: ele não fala: Lázaro, levanta. Entenda isso. Até hoje eu nunca vi, principalmente com os judeus, um defunto ser enterrado em pé. Desconheço na Bíblia. Agora, por que Jesus não falou: Lázaro, levanta? Agora sai para fora. Como eu te falei, querido, o milagre para ele é questão de tempo. Ele não precisa desenhar, ele não precisa medir, colocar régua, colocar esquadro. Ele tão somente dá ordem, o milagre acontece. Aleluia. Depois de tirar a pedra, ele fala: Lázaro, sai para fora. Agora, como
pedra chamada dúvida, incerteza, insegurança. Agora, quando você entrava por estas portas, como Jó falou, seus problemas estão sucumbindo, e você traçar essas portas, Senhor. Antes eu te conhecia por ouvi falar, mas hoje meus olhos te veem, vem sempre meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, querido, isso é certeza. Você imagina você no mesmo dia, te chega uma notícia, meu Senhor, tem um vento na matar os gado. Começa a pensar na perda, meu Senhor, sobrou o vento dos bons telhados. Começa a pensar na perda, meu Senhor, tem um temporal lá com fogo, queimou o roçado. Só perda, mas ainda tem a família. Quando Jó pensa que vai aliviar a dor dele,